Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Excel básico. Meu nome é André Ricardo Canhaço, trabalho há 18 anos na área de TI e montei esse curso especialmente para você. O programa para o Excel básico, eu separei os seguintes tópicos que são bem interessantes para nós trabalharmos. Então, primeiro nós vamos conhecer o Excel, né, como localizar ele no computador, como as versões que tem, né, disponíveis no mercado, a parte de abrir documentos, né, temos diversas ferramentas iniciais ali já prontas para trabalharmos, né, como modelos, desde calendários até planilhas um pouco mais avançadas ali, já para auxiliar-nos né, na parte de para fazermos o trabalho que precisamos. Vamos ver a parte de formatação, tanto de texto como de célula no Excel, né? Já vamos ver um pouco aí de formatação condicional, os modelos prontos que o Excel já traz para a gente. Né? Vamos ver a parte de gráfico, como montar um gráfico no Excel, é muito simples, é bem bacana, certo? A parte de planilhar dados, como vamos planilhar os dados dentro do Excel, né? Como que funciona um planilhamento de informação, né? Para a gente poder começar já a estruturar a nossa planilha. Vamos aprender a trabalhar com as células, né? As células, elas têm diversas ferramentas internas dentro delas, formatação de célula, né? Toda a diferença que faz em eu colocar que ela é um formato de número, de data, de percentual, tá certo? Vamos importar dados de outra planilha ou arquivo, né? Vamos ver como que eu consigo trabalhar com duas planilhas simultaneamente, trazendo informação de uma para a outra. Vamos ver a parte de formatação condicional e uma introdução às fórmulas no Excel, né? Toda a parte ali de como que as fórmulas trabalham. Então vamos ver onde localizamos essas fórmulas. Então, tem todo um macete bem legal ali para que já cada fórmula tem uma pré-explicação de como ela trabalha. Então é bem legal. E já vamos ver algumas formulazinhas básicas para a gente trabalhar no dia a dia, como soma, um soma-se, uma média, um se bem básico ainda, né? Um PROC-V, que ele traz informação de outra planilha de acordo com um dado que eu solicito a ele, tá certo? E foi aí uma introdução à tabela dinâmica. O que são tabelas dinâmicas, como que elas trabalham, como que a gente pode utilizar a tabela dinâmica no nosso dia a dia. Tá? É um curso básico, né? Vamos apenas entender como essas ferramentas funcionam e eu espero você aí nas nossas aulas. Agora eu vou virar a tela e a gente vai começar com conhecendo o nosso Excel. Olá pessoal, vamos lá então falar um pouco sobre o Microsoft Excel. Tá? O Microsoft Excel ele faz parte do pacote Microsoft Office da Microsoft. Né? No caso aqui do curso, eu estou utilizando a versão 2016. Tá? Ele tem outras versões também, né, no mercado. Então pode variar uma configuração, uma opção ou outra, caso você utilize uma versão diferente. Tá? No caso aqui, eu estou considerando que as pessoas estão utilizando a versão mais recente, né, o 2016 ou a 365. Tá? Qual que é a diferença entre elas? Bom, a 2016 ela é uma versão, uma licença vitalícia, né? O que seria uma licença vitalícia? Eu compro uma única vez, instalo no meu computador e utilizo ela pelo tempo que eu desejar, né? Dentro das normas de uso aí da Microsoft, mas eu consigo utilizar aí pelo tempo que eu achar necessário, né? Qual é a desvantagem nisso? Caso venha novas versões do Microsoft Office, se não me engano, há pouco tempo, né, tem a versão 2019, e não tem direito à atualização para essas versões, né? Se você tem uma licença do 365, que é aquela licença que nós pagamos mensalmente por ela, ali sim você consegue ter uma atualização, inclusive de versão, né? Você paga mensalmente, tem planos anuais, planos semestrais, então vai aí da sua necessidade, tá ok? Então, no caso aqui, eu estou utilizando
a versão 2016, tá? Eu vou abrir aqui no meu computador, eu já tenho ele instalado, né? Caso você não tenha, você pode fazer aí a compra dos pacotes pela Microsoft. Não adianta você utilizar versões gratuitas como do LibreOffice, do Open Source, né, e tudo mais, porque as ferramentas, por exemplo, né, um dos mais utilizados hoje em dia é o LibreOffice, que é gratuito, e eles têm o programa Calc, né, que seria o Excel deles. Muitas ferramentas do Excel não existem no Calc. Então, até você consegue abrir arquivos .xls, né, XLSX, que são as extensões, que eu vou falar mais tarde sobre isso, mas ele pode perder parte da configuração quando isso é feito, tá certo? Assim como o Excel também consegue abrir os arquivos ODT, não, ODT eu acho que é o de texto, é ODX, é ODS, é uma coisa assim, né? Os arquivos, a extensão do arquivo do Calc. E ele até consegue, mas ele também perde configuração, porque também tem coisas no Calc que não existem no Excel, né? As fórmulas não trabalham exatamente da mesma forma. Então, é meio complicado você trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Eu recomendo vocês a utilizarem o Excel, porque é uma ferramenta mais completa, né? Tá no mercado e que muito mais utilizado, né? Caso tenha algum problema de licenciamento, não consiga, por questão financeira ou por questão de licença, às vezes a empresa não tem a licença para trabalhar com o Excel, então o Calc ele é uma boa alternativa aí para você trabalhar, pelo menos na parte de planilhamento e nas funções básicas, como soma, né? Ele funciona bem, tá ok? Mas evite incrementar com muita configuração, muita formatação adicional para evitar problemas para abrir em um programa ou no outro, tá ok? Então, no caso aqui, eu trabalho com o Excel, né? Então, eu trabalho aqui no meu computador com o Windows 10, né? Já tenho o Excel instalado, né? Eu tenho aqui uma ferramentinha aqui que é o de localizar, porque eu sou preguiçoso, então eu prefiro para achar os programas. Mas o Excel está localizado aqui no menu iniciar, né? Na parte aqui do E, ó, Excel. Pode ser também que ele esteja dentro de uma pastinha do Microsoft Office, né? Ele fica aqui no meio aqui das ferramentas, tá ok? Então, abrir aqui o Excel. Cliquei duas vezes? Não, cliquei uma vez só. Então, vamos lá. Excel. Quando você abre o Excel, ele tem essa página inicial aqui com as informações iniciais, né, para você trabalhar, tá certo? Vocês podem verificar toda a parte aqui inicial, então uma pasta em branco para trabalhar, né? Então ele vai te dar um documento em branco. Temos alguns modelos prontos, essa parte de modelos é bem interessante, né? Pessoal aí, ideias de negócios para vocês trabalharem, né? Assim como eu também falo lá no Word sobre algumas ideias de negócios, a gente traz também ideias de negócios aqui no Excel, tá certo? Não é apenas para quem trabalha em escritório Excel, né? O Excel ele pode ser usado para outras ferramentas também, tá certo? Bom, então temos aqui alguns modelos prontos do Excel. Aqui no caso tem tutoriais, mas tem alguns modelos que eu vou mostrar daqui a pouco. E os documentos recentes que foram trabalhados aí no Excel, pelo menos que eu trabalhei recentemente. Vai ter também os documentos que vocês abriram recentemente aí no Excel, tá certo? Na aba Novo, aqui nós estamos na página inicial. Na aba Novo, então nós temos aqui, ó, para iniciar um trabalho em branco, né? Uma planilha totalmente do zero. Aqui temos alguns tutoriais, caso alguém tenha interesse, né? Ó, tem umas ferramentas já bacana aí para de estudo para vocês, né? Vão aí incrementando aí o nosso curso. E aqui embaixo nós temos já alguns modelos prontos, tá? O que são esses modelos prontos? Ou alguém na internet desenvolveu, às vezes a própria Microsoft que desenvolveu e disponibilizou isso pronto para vocês. Olha só que bacana. Temos aqui calendários, né, para vocês trabalharem. Esses calendários são muito úteis. Eu já usei bastante os calendários do Excel. Eu imprimia isso em papel e deixava à vista, né, com as obrigações que eu tinha diariamente. Então, é bem bacana. Temos aqui, ó, planilhas de orçamentos pessoais, ó, prontas para você se organizar financeiramente, né?
ajudar você a organizar tanto suas finanças pessoais quanto as finanças do seu negócio, né? Lembrando sempre de separar as duas coisas, né? Nunca misture negócios com vida pessoal, tá certo? Bom, temos aqui então orçamentos. Isso aqui pode ser bem bacana. De repente você pode ajudar alguém, né? Venda serviços, né, de organização financeira para outras pessoas, né? Às vezes alguma loja, alguma lanchonete, restaurante, algum amigo que tem um estabelecimento comercial está passando por dificuldades financeiras porque não consegue organizar o dinheiro dele. Venda uma planilha, né? Monte uma planilha usando os modelos do Excel e venda, né? É uma forma de você ter uma renda aí, ó, ajudando outras pessoas a se organizarem, né? Além de organizar a sua própria vida, tá certo? Temos aqui, ó, agendas, né? Balanços, faturas. Então aqui um controle de fatura, lista de estoque, né? Ó, pessoal aí tem trabalha aí já em comércio, né? Empresa, indústria. Então já tem aí o limite de estoque. Ó, simulador de empréstimo, né? Agiotagem não, né? Empréstimo aqui, né? Tá certo? Mas ó, já tem aí, caso você precise fazer algum empréstimo, então já tem toda uma tabela pronta para te mostrar o quanto você precisa pagar. Então, são diversas ferramentas prontas para você trabalhar. Né? Você ainda pode procurar mais listas para você trabalhar aqui. A gente vai trabalhar com elas daqui a pouquinho. Vamos continuar vendo o nosso Microsoft Excel, como que ele funciona, tá certo? Bom, e aí na aba abrir, né, eu vou trabalhar com os documentos que já estão salvos no computador. Lembrando que esses modelos não estão salvos no computador, eles são modelos da internet. Quando eu selecionar um deles, ele vai baixar da internet para o meu computador para que eu possa trabalhar, tá? Então na aba abrir, são os arquivos que já estão salvos, né? Você viu que são diferentes, tá certo? Então, quando eu vou trabalhar em abrir, então essas informações, a parte aqui da conta vai ter sobre a minha conta do Microsoft Office, né? No caso aqui de ativação do meu pacote, que tipo de pacote que eu tenho instalado no meu computador, a informação sobre o usuário, quem sou eu, né? A minha conta aqui da Microsoft já está configurada, tá certo? E aqui a parte de informações dos produtos que eu tenho instalado no meu computador, né? Caso eu compre um pacote maior, com mais recursos, eu faço a alteração da chave e ele libera os produtos para eu trabalhar, tá certo? Não vou falar sobre ativação paralela do Office, porque não é essa a ideia. Pirataria não é certo, tá ok? Então, o ideal é que você compre os produtos Microsoft para não ter dor de cabeça, poder ter aí o suporte da Microsoft, caso você precise. A Microsoft ela tem toda uma parte de suporte para te ajudar, tá ok? Inclusive com ajudas sobre a utilização da ferramenta também, tá? Então vale a pena você pagar aí pelo seu Microsoft Office, tá ok? Caso não seja possível, tem as opções gratuitas, não é a mesma coisa, mas pode te ajudar também, tá ok? Aqui a parte de comentários que são enviados para a Microsoft sobre a utilização do programa, e aqui a parte de opções do programa que a gente vai ver numa outra oportunidade, tá ok? Bom, vou fechar aqui novamente para voltar para lá. Aquela aba inicial só aparece quando eu abro o Excel. Bom, então voltei para cá, vou aqui em novo, planilha de trabalho em branco, para a gente poder abrir o nosso Excel aí, começar a visualizar ele como que ele é, tá certo? O Microsoft Excel, assim como outros produtos da Microsoft, sofreu uma grande alteração na visualização dele a partir da versão 2007, né? A versão 2003 era apenas uma barra aqui em cima, né, com as opções, as ferramentas, né, em forma de lista, e a barra padrão aqui embaixo com as ferramentas que você mais utilizava. Você podia configurar com a visualização que você queria. O 2007 em diante começou então uma visualização nova, né, com uma forma nova de trabalhar com as ferramentas dentro do Excel, né, do 2007 em diante, 2003 ainda, versão anterior. O que mudou também com a versão 2007? Mudou a extensão, né? Até a versão 2003, né, entre 97 e 2003,
o Excel trabalhava com a extensão XLS. O que é a extensão? A extensão de um arquivo, ele vai no nome do arquivo, né? E ele determina que tipo de arquivo ele é. Então, se eu não tivesse os arquivos, se eu tivesse os arquivos salvos no computador sem extensão, seria apenas nome e eu não faria ideia se aquilo é um documento do Word, se aquilo é uma planilha do Excel, eu não saberia dizer o que é, né? A extensão, ela diz pra gente o que é aquele arquivo. Então, no caso do Excel, a partir do 2007, criou-se a extensão XLSX, né? São 4 letras, tá? Isso determina então que ele é um arquivo do Excel, uma planilha do Excel, das últimas versões do Excel, né? A XLS é das versões anteriores a isso, né? De 97 a 2003. O que isso muda? Por que salvar em um formato ou salvar no outro? Bom, quando eu salvo isso no arquivo XLS, né, ele vai abrir para mim no modo de compatibilidade nas versões novas. Por quê? Porque não é a versão dele, né, não é a extensão com que ele trabalha. Tá? Então, ele vai limitar os recursos que eu posso utilizar dentro do arquivo. A formatação, ou às vezes alguma fórmula nova que eles tenham desenvolvido, ele não vai permitir que eu faça essas modificações porque não são compatíveis com as versões antigas do Excel. Né? Enquanto que se eu salvo ele no arquivo XLSX, eu não consigo abrir esse documento caso alguém ainda trabalhe com uma versão muito antiga do Microsoft Excel, né? Então eu preciso saber a que se destina esse arquivo. Outro problema é que o XLSX muitas vezes ele é incompatível com outros programas que não o Excel, como o Calc da LibreOffice, por exemplo. Então pode ser que eu não consiga executar esse arquivo dentro do Calc, né? Então vai ficando complicado eu trabalhar com outros programas no Excel. Se eu uso o Excel diariamente e é nele mesmo que eu vou fazer as alterações, ou quem for receber o arquivo vai trabalhar com ele, então o ideal seria você salvar mesmo XLSX. De que forma isso vai acontecer? Bom, então eu tomo uma planilha em branco, vou fazer uma edição qualquer, opa, só texto, vou fazer uma edição qualquer e pronto, né? O que eu fiz aqui? Eu inseri um texto dentro de uma célula qualquer, né? E apertei o Enter, né? Então ele salvou a informação dentro da célula, tá certo? Depois a gente vai ter uma aula só para entender como que a gente vai trabalhar com as células. Bom, inseri a informação aqui, esse arquivo então ele já foi editado, não é mais um arquivo novo, né? Então, quando eu for salvar esse arquivo, como ele ainda não existe no computador, tá vendo? Tem aqui em cima, ó, pasta 1, ele não existe no computador ainda. Então, ele vai me dar a opção de salvar esse arquivo dentro do computador. Se esse arquivo já estivesse salvo no computador, então ele apenas salvaria a informação e pronto, né? Vamos voltar então, vamos entender isso melhor. Ó, cliquei em salvar. Ele me perguntou aqui, qual que é o nome do arquivo? Então, vamos lá, teste. Né? .xlsx, então é a extensão que ele escolheu. Ah, não quero essa extensão. Desculpa. Então, ele vai me perguntar em que extensão. Olha aqui, ó. XLS, a versão de 97/2003 do Microsoft Excel. Tá certo? Caso eu tenha a intenção de salvar isso como um outro arquivo, então eu vou determinar aqui que tipo de arquivo eu quero salvar. Tá certo? No caso aqui, vamos salvar com XLSX. Ele vai perguntar o local, né? Aqui seria o meu disco virtual do OneDrive que já está configurado no computador. Ah, professor, mas eu não quero salvar no OneDrive, eu quero salvar no computador. Então você vai em mais opções para ele te dar mais opções para salvar. Bom, nessa página ele vai te dar opções então de onde salvar. As pastas que eu abri recentemente, os arquivos que eu trabalhei, né? Ou eu posso ir em procurar. Em procurar, eu vou localizar aqui então a pasta que eu quero salvar o meu documento, né? Vou colocar aqui então o nome do arquivo, então aqui é o nosso teste, tá certo? A pasta em que eu quero salvar, eu selecionei aqui dentro do meu computador a pasta documentos e vou salvar. Aqui ele já está, ó, pasta de trabalho do Excel, XLSX.
esse asterisco aqui, ele quer dizer que é qualquer coisa. Então eu posso pôr qualquer coisa de nome, que ele vai colocar XLSX no nome. Mesmo que eu não colocasse aqui, ainda assim ele colocaria o XLSX no final do nome, tá certo? Vou pôr aqui em salvar. Pronto, esse arquivo já está salvo. Qualquer edição que eu faça agora, né, e coloque aqui em salvar, pronto, ele salva dentro do mesmo arquivo. Bom, suponhamos que eu precisaria salvar esse arquivo de uma outra forma, que não, né, o que já está salvo, né? Eu já tenho o teste salvo e eu preciso salvar ele de uma outra forma. Como que eu vou fazer isso? Aqui em arquivo, nós temos a opção salvar como, tá? E o salvar como me dá a opção de salvar esse arquivo com outro nome, né, de uma outra forma. Então, no caso aqui, eu vou salvar ele como teste 2. Pronto, ele se transformou agora no teste 2. Pode ver que ele fechou o teste 1 e está editando como teste 2. Como que eu tenho certeza disso? Bom, vou fazer uma nova edição, né, e vou salvar. Vou lá na pasta onde eu salvei os arquivos, documentos, teste, e vou abrir novamente a planilha anterior que eu estava trabalhando. Agora eu tenho, ó, 2 arquivos abertos separadamente, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o teste 2, que foi o que eu estava fazendo a edição, eu salvei uma cópia com outro nome, e o primeiro arquivo que eu estava trabalhando, que é o teste 1, né? São 2 arquivos distintos. Eu posso fazer outra alteração aqui, salvar, que não influencia em nada, né? Usei a ferramenta salvar como, tá certo? Bom, não quero mais trabalhar, né? Fiz aqui a última edição, não quero mais trabalhar e vou fechar o programa. Se eu não salvar a última edição que eu fiz, né? Ele vai perguntar se eu quero salvar essa edição ou não quero salvar, né? Se eu pôr não salvar, ele vai excluir essa última alteração que eu fiz e fecha o programa. E eu perco essa informação. Então, eu salvo antes, né? Se for o caso, se for uma edição que faça alguma diferença para mim, então eu ponho em salvar. Ou se eu não quero fechar, eu cancelo ou fecho a janela que está tudo certo, tá? Então, se eu vier aqui, salvar, pronto. Ele salva para mim o documento e fecha o programa. Bem simples, né? Bom, como que nós trabalhamos então com aqueles modelos prontos do Excel? Vamos lá de volta para o Excel. Então, Excel. Vamos abrir aqui o programa. Bom, aqui em novo, então nós temos alguns modelos para trabalhar dentro do Excel. Tá? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero primeiro mostrar todas essas ferramentas simples, né, de iniciais aqui do Excel, para a gente poder trabalhar com o Excel de verdade, né? Então, eu não tenho que voltar nessas informações, então já vou passar todas elas para vocês, tá certo? Bom, vou pegar um modelo pronto aqui, vamos ver, vamos trabalhar com 2 modelos bem bacanas, né? O primeiro é o orçamento pessoal aqui, ó, ajudar vocês a se organizarem e, de repente, vender um serviço aí de organização para alguém, tá certo? Bom, o que ele tem aqui de informação? Primeiro, ele tem 2 abas aqui embaixo, 2 planilhas. Na primeira, ele só está explicando para a gente como que funciona o modelo, tá? Então aqui ele explica, ó, use essa planilha de orçamento pessoal mensal para controlar sua renda e custos mensais previstos e reais, tá? Isso aqui você pode fazer de verdade, utilizar na sua vida de verdade, não é só para brincar não. Insira as despesas incorridas nas várias categorias das respectivas tabelas. O saldo previsto, o saldo real e a diferença são calculados automaticamente. Observação: instruções adicionais são fornecidas na coluna A da planilha Orçamento Pessoal. Este texto está oculto de propósito. Para removê-lo, selecione a coluna A e selecione Excluir. Bom, vamos lá então. Orçamento Pessoal. Olha só que bacana nós temos aqui para trabalhar dentro do Excel. Tá? Como que nós vamos utilizar isso aqui? Vê aqui o texto que ele falou. Cria um orçamento pessoal. Então, ele tem diversas informações aqui, ó. Bacana, bem legal. Então, nós vamos inserir informações, né? Primeiro vamos dar títulos às
ao que a gente precisa, né? Vamos começar a inserir aqui a parte de informações, ó, o quanto nós gastamos. Hipoteca aqui, no caso nosso Brasil, seria o financiamento, né? Caso alguém tenha imóvel financiado ou aluguel, então o quanto você previu e o quanto você realmente gastou, né? Vai inserindo as informações. Pode ver que ele já faz aqui para nós, desculpa, alguns cálculos, né? Então, dentro do que era previsto, menos o custo real, para saber qual é a diferença aí. Então, putz, eu previ que eu ia gastar uns R$ 1.000 de financiamento. Só que por um ajuste de impostos e tudo mais, veio 1.050, né? Então, ó, eu já tenho uma diferença aí de R$ 50 aí que não eu gastei, que não estava previsto, né? E assim você vai inserindo as informações e ele ele já tem aqui as desculpa, as fórmulas já programadas, tá? Nós vamos ver ainda essa parte de fórmulas também durante o curso, mas aqui é bom você saber que existem esses modelos e dentro do que nós vamos conversando durante o curso, você já pode ir trabalhando dentro desses modelos, fazendo pequenas alterações ou então já fazendo grandes alterações, né, dentro do que você precisa e tudo mais, tá certo? Deixa eu melhorar um pouco da iluminação aqui, que eu acho que tá muito escuro. Acho que agora melhorou, né? Tá certo. A luz ficou fraca e eu nem percebi. Bom, então nós temos então todas essas informações com que a gente pode trabalhar dentro do Excel. Modelos prontos, né, para nós trabalharmos no nosso dia a dia, que vai facilitar muito e que pode até vir a vender, né, essas ideias, né, vamos assim dizer, tá certo? Vamos trabalhar com mais um aqui. Mesma coisa, né? É um arquivo que, como eu disse, não está no seu computador. Então, caso você queira, né? Quando você for aqui em salvar, ele vai te dar as opções, então, de salvamento, né? Para você poder ter esse arquivo gravado no seu computador. Tá certo? Não vou salvar, vou fechar. Não quero salvar. Vou abrir novamente. Vamos ver mais um modelo para a gente ver como que ele traz aqui para nós. E aí na próxima aula a gente começa a trabalhar já dentro do Excel. E se vocês quiserem, vocês podem até trabalhar dentro desses modelos prontos aí do Excel, tá certo? Bom, uma coisa que eu acho bem interessante aqui dentro também, como eu disse, que eu já usei muito, é a parte de calendário, tá? Vou pegar um calendário aqui, um calendário mensal aí para você trabalhar. Você pode inclusive quem tiver aí a opção de ter uma impressora a gente chama de impressora bulk, né? São aquelas impressoras com reservatório lateral de tinta, que a impressão sai bem mais barata. Você pode fazer inclusive a impressão e a venda, né, desses calendários, fazer uma parte gráfica, né? Lá no curso de Word eu também dei uma ideia de pessoal fazer gráficos lá, né? Gráficos não, desculpa, fazer uma pequena gráfica, então um cartão de visita, a parte de panfletos, aqui no Excel também dá para fazer essa parte, né? Você pode montar um calendário com o logo da empresa que você trabalha e vender, né? Ou oferecer como um brinde para os seus compradores, né? Um jeito de atrair aí o pessoal para a sua empresa, né? Fazendo aí já um marketing dela, tá certo? Então aqui nós temos um pequeno calendário, pequeno não tão pequeno, né? Aqui deve ser um papel A4, mas que você pode editar esse calendário, né? Colocando logo, cores e tudo mais, tá certo? Pode ver que ele é montado de uma forma bem simples, né? Então ele traz aqui, ó, algumas informações, ó. Então ele uma fórmula, tá vendo, ó? O ano hoje, né? Aí tem aqui o mês é escrito porque não posso por hoje, porque senão, né, eu teria que esperar mês a mês para fazer meu calendário. E eu posso colocar todos os meses uma em cada aba aqui embaixo e fazendo a impressão, ou então tendo isso controlado como uma agenda minha pessoal dentro do Excel. Não necessariamente eu preciso imprimir isso em papel para ficar visualizando. De repente eu posso utilizar um calendário desse no dia a dia, deixo ele salvo
a opção, por exemplo, de eu colocar ele para abrir junto quando eu ligar o computador. Então, eu ligo o computador, já abre esse calendário para eu saber as minhas obrigações aí diárias, né? Eu saber, ou pelo menos da semana, o que eu tenho para fazer, tá certo? São ferramentas que vão nos ajudar aí no nosso dia a dia, tá certo? Conforme nós vamos então fazendo o nosso curso, vocês podem utilizar essas ferramentas prontas, esses modelos no dia a dia e editando, entendendo algumas fórmulas que tem dentro deles, algumas formatações, né? Tem uma formatação condicional aí que a gente vai ver como funciona e incrementando e melhorando cada vez mais a ferramenta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula, já trabalhando dentro do Excel. Um forte abraço.